Eu não sei se você assistiu à vitória da Inglaterra na estreia da seleção de Gareth Southgate nesta Eurocopa, mas se você não viu o jogo, não perdeu muita coisa. E essa é a grande sensação de incômodo compartilhado por ingleses ou brasileiros ou qualquer pessoa que goste de um bom futebol e entende o potencial e a piscina de talento que essa geração da seleção da Inglaterra tem para transformar em ótimos jogos de futebol, o que dificilmente consegue nessa era do treinador da seleção da Inglaterra. Mais uma vez, a Inglaterra é eficiente, consegue uma vitória, mas não convence. Não sacia essa necessidade que a gente tem, pelo menos eu tenho, não sei se você, mas muita gente tem, de ver o talento sendo parecido com a entrega de futebol dentro de campo, né? Que a entrega de jogo seja parecida com o que a gente espera que eles podem entregar. A Inglaterra, ela costuma ser eficiente com Gareth Southgate. Foi assim nas 3 grandes competições que teve com o treinador. Na Copa de 2018, a Inglaterra chegou à primeira semifinal desde 1990. Na Eurocopa de 2021, alcançou pela primeira vez na história uma final de Euro. E na Copa do Mundo do Catar em 2022, foi eliminada num grande jogo, para mim o melhor inclusive da Inglaterra, sob o comando do treinador, naquela derrota para a França nos detalhes, né? Jogou muito bem a Inglaterra naquelas quartas de final. Então, costuma ser eficiente, mas raramente consegue entregar o que a gente espera e o que a gente vê, né? Que a Inglaterra ela tem capacidade para ser, mas não é. Só que a eficiência, ela sacia muita gente, tá? Há muitos elogios aqui da crítica inglesa a essa vitória. Eu entendo, porque dificilmente a gente vê em competições de tiro curto, né, desse tamanho de seleções como Eurocopa, Copa América, Copa do Mundo, dificilmente a gente vê uma estrada repleta de apenas jogos lindos e o campeão raramente ele entrega partidas absolutamente admiráveis com muita frequência ao longo do caminho. Então eu entendo que a eficiência é o principal, mais do que o encanto, mas é bem possível compreender quem compartilha dessa minha sensação de que a Inglaterra pode mais. Você olha para os 11 titulares, você olha para os jogadores que estão no banco de reservas, você olha para os jogadores que nem convocados para a Eurocopa foram, e você enxerga muito talento e muita capacidade de entregar grandes partidas de futebol. O primeiro tempo foi bom, tá? Os primeiros 30 minutos especialmente. E é bom a gente contextualizar aqui. A Sérvia não é um saco de pancadas, né? O Brasil, por exemplo, venceu a Sérvia na Copa do Mundo por 2-0, com aquele golaço de voleio do Richarlison, que fez os 2, inclusive. Mas não foi um jogo fácil. A Sérvia também fez a vitória da Inglaterra ser suada. Possivelmente o adversário mais difícil da Inglaterra nesse grupo, já que a Dinamarca decepcionou na estreia e apenas empatou com a Eslovênia num belíssimo capítulo com o gol do Eriksen, né? Que na última Eurocopa teve aquele problema de coração. Mas, enfim, decepcionou, e pode ser que o jogo da segunda rodada Inglaterra e Dinamarca seja um osso menos duro de roer para os ingleses do que a Sérvia. Não sei, pelo menos é a impressão que eu tive nessa primeira rodada desse grupo C da Eurocopa. Mas os primeiros 30 minutos foram muito bons da Inglaterra. O Jude Bellingham foi o único jogador que entregou tudo o que ele pode entregar. Assim, foi uma partidaça do Bellingham, especialmente no primeiro tempo, mas no segundo, quando a Inglaterra teve menos posse de bola, o Jude ele foi importante também, não só para o desafogo quando com a bola, mas nos desarmes e na recomposição defensiva e tudo mais. Então foi uma partidaça do Bellingham que, com toda razão, ele domina as manchetes, inclusive a deste vídeo aqui, eu posso supor. Outro que fez uma grandíssima partida foi o Saka. O Saka, no primeiro tempo, ele estava imparável. Ele conseguiu ganhar quase todas ali do Pavlovic no corredor direito do ataque da seleção inglesa. Deu assistência para o gol do Bellingham no começo do primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele perdeu pernas e tudo mais e foi substituído com razão. Para mim eles foram os 2 grandes destaques positivos dessa Inglaterra, falando individualmente. Gostei muito também do Gay, o Mark Gay.
zagueiro do Crystal Palace e agora já com um jogo como titular pela primeira vez na carreira aos 23 anos numa Eurocopa com a seleção. Gostei muito do Declan Rice também, acho que foram os 4 que eu mais gostei dessa partida de hoje. Os 2 destaques negativos que eu traria aqui foram as atuações do Phil Foden, muito apagado, meio isolado do lado esquerdo, não conseguiu entrar no jogo em nenhum momento e ficou até o fim, não sei como. Acho que foi um erro do Southgate de ter insistido na permanência do Foden em campo com tantas boas opções do banco de reservas para entrar, como por exemplo o Anthony Gordon, jogador do Newcastle. E não gostei do Arnold. Ele teve 1 ou 2 bons passes executados, mas ele que jogou como meio campista, né, não foi lateral direito, eu achei que ele estava desajustado. Parcialmente compreensível, porque enfim, é uma transição, né, é uma mudança de posição, mas deu para perceber que ele vai precisar ainda de uma vivência para pegar mais cancha nessa posição, para conseguir dominar aquele setor tanto quanto ele dominou a lateral direita ou até o próprio meio campo, mas quando saindo da lateral com a camisa do Liverpool, né? Se movimentando durante o jogo. Mas enfim, pode ser que na próxima partida o Arnold já entregue uma atuação muito melhor. Achei ele um pouco inseguro em muitos momentos. Então não sei como que o Southgate pensa em fazer alguma mudança, se é que ele vai fazer. Não costuma ser tão abrupto assim. Ele costuma insistir nas próprias certezas durante a competição. Mas vamos ver como é que vai ser contra a Dinamarca. O Harry Kane também estava muito tímido, apenas 2 toques na bola no primeiro tempo, mas no segundo ele aumentou o grau da própria importância para a atuação da Inglaterra, ainda mais durante um segundo tempo de muito mais sofrimento do que de controle da partida, né? Então, nos poucos momentos que a Inglaterra teve alguma sequência de posse de bola, o Harry Kane ele fez muito bem o pivô, amorteceu a bola, chamou faltas, então acho que ele entrou mais no jogo para o que o jogo pedia e para o que a Inglaterra conseguia executar, né? Acho que foi um segundo tempo muito pobre, de muitas tentativas desnecessárias de bola longa. A Inglaterra, em vez de aproveitar a qualidade no toque curto de tantos bons jogadores, ficava tentando bolas longas e tudo mais. O Jarrod Bowen, jogador do West Ham, entrou muito bem. Muita gente ficou na dúvida por que não entrou o Cole Palmer em vez do Bowen. Me parece que é porque o Southgate enxerga que, eu acho, tá? Que Bowen e Saka são para jogos ou para momentos de jogos em que ele quer o ponta direito aberto, e o Palmer é para o momento que ele quer que esse cara feche mais e de repente espetar um pouco mais lateral ali pelo corredor. Como o Kyle Walker não fez tanto isso, aquele lado era do Saka e depois o Bowen, eu imagino que foi por isso que o Palmer não entrou. O que eu acho um desperdício, porque eu enxergo essas competições, Euro, Copa América, Copa do Mundo especialmente, eu acho que você tem que aproveitar muito quem está bem no momento. Eu não estou pedindo para tirar o Saka não, repito, ele fez uma grande partida. Compete ali com o Bellingham como o melhor da Inglaterra nesse jogo, sem nenhuma dúvida. Mas já tem que arranjar espaço para o Palmer, cara. É uma pena não ter visto o Palmer, então, em campo, mas, repito, o Bowen entrou bem, o Gallagher entrou no lugar do Arnold, foi ok, o Maino entrou já na reta final, na vaga do Bellingham, que imagino que tenha saído por cansaço, porque por questões técnicas não tinha por que ser tirado de campo. Mas, enfim, é curiosa essa dualidade, esse conflito interno nessa percepção dos jogos da Inglaterra, porque por um lado você tem uma entrega muito eficiente nas grandes competições em termos de resultado, o que é muito melhor do que a média histórica da Inglaterra. Gente, lembremos, a Inglaterra só tem um título, né, na história do futebol masculino de seleções, que é a Copa do Mundo de 66. Não é uma seleção vencedora. Por exemplo, nas 11 participações de Euro, só venceu nas estreias 2 vezes. As 2 com o Southgate. Na Euro 2021 e agora nessa 2024. Então, assim, não é como se fosse uma seleção que tivesse abaixo do próprio padrão. Mas a gente tem essa entrega de resultados muito, muito significativa para a história da seleção versus
a sensação de que com tanto talento dá para você entregar mais. Dá para você entregar grandes jogos, grandes exibições, um futebol mais dominante, um futebol mais encantador. Porque no fim das contas, isso também é muito importante, né? Muita gente entrando na pilha de que a bola de ouro já começa a ganhar contornos do Jude Bellingham. Calma. Eu particularmente acho que o Bellingham só tem alguma chance se a Inglaterra for campeã, o que não é muito fácil de acontecer, como a gente vê historicamente. E sendo campeã com ele como protagonista, né? A outra grande história seria o Harry Kane ganhando o primeiro título da carreira, enfim, né? Mas por isso que eu falo calma. O Bellingham entregou uma grande exibição, fez o gol da vitória. Isso é, enfim, o tom do que vem sendo a temporada dele, né? Antes pelo Real Madrid e agora pela Inglaterra, mas ainda estamos no primeiro jogo da fase de grupos, então não acho que faça muito sentido ter essa conversa nesse momento. É isso. Vamos ver como é que a Inglaterra evolui ao longo dessa competição. Já consegue se isolar como a única seleção que venceu dentro desse grupo C. Lembrando, né, Dinamarca e Eslovênia empataram. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo contra a Dinamarca e depois imagino que seja o mais fácil do grupo contra a Eslovênia, fechando o que deve ser uma passagem razoavelmente tranquila da Inglaterra para as oitavas de final da Eurocopa, e aí o bicho começa realmente a pegar e a seleção vai precisar crescer um pouco mais, entregar mais do que entregou hoje contra a Sérvia. O que você acha? Você acha que é satisfatório ganhar e coletar resultados e já tá bom, ou também compartilha, né, desse sentimento de incômodo de uma Inglaterra que rende menos do que poderia e do que talvez até deveria?